Olá, amigos e amigas, meus rabirins. Vou ensinar para vocês hoje uma proteção espiritual, uma segulote, quer dizer, uma bênção específica de libertação, propósito para você fazer para que você alcance a cura, a libertação, tanto física como espiritual, na sua vida, na sua casa, na sua família, tá? Então, aqui a base deste propósito, dessa segulote, Melahim Bet, quer dizer, segundo Reis, o quarto capítulo 4, estamos baseados nessa segulote, nesse propósito de bênção, de cura, de libertação, de proteção espiritual, de propósito ou campanha, cada um dá um nome, né? Mas nós chamamos de segulote, segular ou segulote, aquilo que você busca a proteção, a libertação, a cura, tá? Segundo Reis, capítulo de número 4, e aqui tem uma passagem do versículo 38, 38º versículo em diante. Elisha, quer dizer, Eliseu, voltou a Gilgal, e lá em Gilgal, naquele tempo, houve fome na terra. Os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, e ele disse ao seu servo: coloque uma grande panela no fogo e cozinhe uma sopa para os profetas. Um deles foi ao campo para juntar vegetais e encontrou uma videira silvestre, da qual ele encheu a frente de seu manto com frutos silvestres. Ao retornar, ele cortou e os colocou na panela. Eles não sabiam que o fruto era aquele. Então eles despejaram a sopa para que os homens comessem. Contudo, ao prová-la, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela, né? A morte nesta panela. E eles não puderam comê-la. Elisha, ou seja, Eliseu, porém, falou: traga-me farinha. E ele lançou a farinha na panela e disse: sirvam-na para que todos comam. Desta vez não havia nada prejudicial na panela. Então ele pediu: traga-me farinha, farinha de trigo, jogou na panela, mexeu e todo mundo comeu e não tinha mais veneno, que aquele aluno da escola dos profetas saiu para pegar no campo e achou lá uma videira silvestre, né? E a uva brava, e ela deve ter soltado um leite, um caldo, e aquilo virou um veneno. E começaram a comer e passar mal, e vomitar, e se sentir mal, e parou. Então ele jogou a farinha de trigo naquele caldeirão, naquela panela, e todo mundo comeu e foi curado. Então nós vamos ensinar essa segular, eu vou ensinar para você essa segulote, que seja essa bênção, esse propósito para tirar a morte, para tirar a miséria, para tirar a dor, o sofrimento. Você vai fazer, você vai pegar um copo d'água, tá? Esse copo d'água com água normal, tá? E neste copo d'água você vai lembrando também do capítulo 4, versículo ali 40 até o 42, até o 41, você vai lembrar desse propósito. Você vai pegar farinha de trigo, eu pus aqui no recipiente, né, no potinho, farinha de trigo, tá? Você vai pegar um punhadinho assim, uma pitadinha, tá? Com a mão, ok? Ó, uma pitadinha de farinha de trigo, você vai fazer isso, ó, no copo, tá vendo? Tá? Pronto, não precisa mais do que isso, tá bom? Uma pitadinha de farinha de trigo no copo com água, pode ver que ela está dissolvendo, né, ó, tá vendo? Você mexe, o óleo dissolve sozinho, você pode mexer com a colherzinha, e aí você vai dizer 3 vezes: a morte sai da panela, a vida entra no meu corpo. A morte sai da panela, a vida entra no meu corpo. A morte sai da panela e a vida entra no meu corpo. Preste atenção. Você vai fazer ou para você, para o seu corpo, com alguma doença, algum mal, algum encantamento, algo que você percebe que não está bem, ou saúde, tá? Se for algo físico, que você percebe, saúde, essas coisas são físicas. Se você percebe que ela é física, uma dor, uma doença, um ferido, ou algo assim, 5 dias, um copo desse por dia, durante 5 dias, sempre repetindo: a morte sai da panela, a cura entra no meu corpo.
a morte sai da panela, a cura entra no meu corpo. Aí você bebe. Depois eu vou fazer certinho que você vai beber. E aí eu vou beber e você vai entender. Se for algo espiritual, você vai fazer 7 dias. 7 dias. Se for espiritual, tá? Aí remédio não dá jeito, exame não encontra, você não tem paz, é sons perturbados, é uma angústia, é vozes, é aquela guerra, aquela tribulação na sua casa, na sua família, as coisas não vai, é desemprego, o dinheiro não dá. Então você percebe, você entendeu, opa, isso é espiritual. Então você vai fazer 7 dias a mesma coisa, tá? Você vai prolongar por 7 dias, todo dia, a hora que você quiser, não tem horário. Se quiser fazer jejum, fazer à tarde, à noite, você vai fazer um copo d'água, pitadinha de farinha de trigo, e vai dizer 3 vezes antes de beber: a morte sai da panela, a cura entra no meu corpo. A morte sai da panela, a cura entra no meu corpo. Aí você vai falar assim: mas se eu estou fazendo espiritual e não é nada físico comigo, ou espiritual comigo, mas é com meu filho, então você vai dizer: a morte sai da panela, a cura entra no corpo do meu filho, e dá o nome da pessoa. A morte sai da panela e a cura entra, a libertação entra, a prosperidade, a abrir as portas. Então, para quem for da sua família, parente, amigo, você vai fazer o propósito, a seglote aqui, de libertação, de bênção, de proteção, né? de quebrar os males. Então, se for para você, você fala no seu corpo. Se for para outra pessoa, você vai dizer o nome da pessoa. Se for para uma causa assim, precisando de dinheiro, você fala: a morte sai da panela, a cura entra na minha casa, entra nas minhas finanças, entra nessas dívidas. Então você vai declarando sempre 3 vezes. Lembra, se for algo material, 5 dias. Se for espiritual, 7 dias, tá? Acabou. Você pode repetir? Pode. Você pode começar de novo outro propósito, outro seglote de proteção e de libertação. Isso aqui você tem, água você tem em casa, farinha de trigo, uma pitadinha, não faz mal, você vai beber, você vai ver o resultado. São muitos depoimentos, testemunhos de cura, de libertação, de transformação de vida, libertação de vícios, de misérias, de pessoas que não prosperavam. Então eu fiz aqui, né? Você viu, pus o copo d'água, a farinha pitadinha aqui que eu te mostrei, que eu trouxe aqui no recipiente, né? Porque não ia trazer o saco de farinha aqui. Então, agora eu vou fazer para mim e você vai fazer para você, você vai entender. Então, eu vou beber dizendo para mim, para entrar no meu corpo a cura, né? Um exemplo, tá? Então será assim: a morte sai da panela, a cura entra no meu corpo. A morte sai da panela, a cura entra no meu corpo. Pronto. Tá feito hoje. Aí você prossegue. São 5 dias para causas materiais, financeira, tá? O emocional, físico, emprego, na família, os problemas, e 7 dias para as causas espirituais, tá bom? Aí você fala assim: mas o que é espiritual? Você sabe o que é espiritual. Tudo tá travado, não anda, faz anos, coisa errada, não tem paz, uma guerra. Então você vai fazer. Você pode fazer por você, pelo seu corpo, fazer pelas pessoas, fazer pela sua família, fazer pelo seu negócio, pela sua empresa, pela sua loja, pelo teu trabalho. Todos os campos que você entender, faça, declarando sempre: a morte sai da panela, a cura entrou no meu corpo, ou entra a cura no meu trabalho, entra a libertação, entra a prosperidade, a transformação. Faça, não te custe nada. Você vai fazer esse propósito de bênção, de proteção, e faça quantas vezes for preciso, tá? Terminou um, pode fazer outro. Você vai ver como isso vai ajudar você e vai trazer resultados extraordinários, porque está aqui em 2 Reis, Melahim Bet, capítulo 4, eu li aqui para você do 38 ao 41, e você vai entender que quando a morte entrou na panela, o profeta Eliseu jogou lá uma pitadinha, lá um punhado, né, na panela maior, um punhado de farinha de trigo, mexeu, todo mundo comeu, porque trigo é vida.
né? A vida, o trigo é vida, onde ele entra, a morte não tem poder, tá bom? Então fica aí essa seglote, né, para você fazer. Não é errado, não é contra Deus, não é nada, é divino, é bênção, faça, tá bom? Um abraço e Shalom, Lehitraot, fique com Deus, tchau, tchau.